Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar no capítulo 27, Pedis e obtereis. E vamos falar da prece inteligíveis, item 16 e 17. Tempos atrás, as missas eram rezadas pelos sacerdotes em latim. E eles ficavam de costas para o público. Só que era em latim e a maioria das pessoas do povo era analfabeto. Então eles não entendiam uma só palavra do que era dito. Como que eles iam assimilar a prece, pedir alguma coisa, agradecer a Deus, se eles nem sabiam o que estava acontecendo? Então, as preces, temos que ter compreensão da oração do que estamos falando. Dominar o entendimento para que ela seja eficaz. Então, se você não entende, não sabe usar palavras bonitas, que você não conhece o significado, de nada adianta a prece. Deus vai nos atender, desde que nós transmitimos com fidelidade o que nós queremos de Deus, o que nós estamos pedindo, a nossa gratidão pelas bênçãos. Então, vejam como eram as coisas nessa época. Prece em latim. Era um total desprezo pelo público, que todos sabiam que eram, na grande maioria, analfabetos. Então, quando nós pensamos diferente, sabemos o que estamos falando, é evidente que nós damos uma direção certa à nossa prece, para que ela seja atendida por Deus. Porque não adianta eu ficar falando e não saber o que eu estou dizendo. Então, algumas pessoas naquela época, sim, entendia a missa, entendia a prece, entendia tudo o que estava acontecendo. Mas aqueles mais humildes não entendiam nada. Da mesma forma, nós, quando vamos fazer uma prece, temos que entender, saber o que pedir, saber o que estamos conversando com Deus. É como você pegar um livro, começar a ler e não entende nada. Qual é a utilidade daquele conhecimento que tem ali se você não entende? Era o que acontecia e o que acontece até nos nossos dias. Palavras bonitas, cheias de verniz, e o que adianta? Não sabe o que está pedindo. Não sabe direcionar com o coração, com o sentimento, o que quer. O que vale é o sentimento que nós colocamos. É o amor, é a fidelidade a Deus. E nós temos o quê? Que colocar de uma maneira clara, para que seja entendido. Porque temos que nós entender e transmitir o que queremos. Porque se eu não entender, eu não consigo ter um sentimento compatível com aquela oração que eu estou fazendo. E isso acontecia e acontece ainda. Temos muitas preocupações como vamos falar com Deus. É simplesmente falar, como diz a música. Se eu quero falar com Deus, eu simplesmente falo com Deus. Da mesma forma como eu falo com uma pessoa. Que eu falo com o pai, com a mãe, com o amigo, com o vizinho. É da mesma forma. É desse jeito que nós temos que aprender a falar com Deus.
com simplicidade. Jesus que ensinou, ele ensinou com simplicidade para que todos pudessem entender. Só não entendeu quem não quis. Quem entendeu, fez a prece e conseguiu as bênçãos de Deus. Com certeza. Então, é falar com simplicidade. É valorizar o meu vocabulário, que eu sei o que estou falando, eu conheço as palavras dentro da minha limitação intelectual ou de conhecimento. A gente já falou aqui sobre o Zé. Jesus, eu sou o Zé, eu estou aqui. Pronto, era a prece dele. Então, é dessa forma que nós temos que procurar entender. E não uma prece inteligíveis. Que nem a gente mesmo entende. O que Deus entende? É a palavra que vale? Não. É o sentimento que os nossos pensamentos vão transmitir a Deus. Mas, se não entendemos o que estamos falando ou o que estamos ouvindo, o que vamos transmitir a Deus? Nada, porque não entendemos absolutamente nada. Não sabemos o que estamos falando. Então é isso que nós temos que entender. É falar simplesmente, com simplicidade, humildade, usando e reconhecendo as nossas limitações do nosso vocabulário, do nosso palavreado. Não precisa falar bonito, não precisa de verniz. Pode falar errado também. Pode usar uma pronúncia errada, não tem nenhum problema. É o seu jeito, é o que você sabe fazer. Então, é assim que temos que fazer. Fazer a prece de coração, como nós sabemos e de acordo com a nossa palavra. É assim mesmo que acontece tudo. Dessa forma simples, gostosa, amorosa, colocar amor no coração e falar. O que vier no coração, a gente transmite a Deus. É assim que tem que ser. Não importa o idioma. Sim, desde que eu entenda. Desde que eu saiba o que você está falando. E não como era lá, em latim, que o povo, além de não entender, ainda o sacerdote ficava de costas para ele. Olha só como as coisas aconteciam. Então vamos ficando por aqui.